Os Monerá celebram o 68º encontro da família, que já atravessa 12 gerações, desde que o casal François e Elizabeth chegaram a Nova Friburgo, juntamente com 7 filhos, no início do século XIX. A região que era Cantagalo, mas que hoje é o município de Duas Barras, foi para onde os Monerá, juntamente com muitos outros colonos suíços, se dirigiram, deixando o núcleo colonial de Nova Friburgo. Duas Barras, elevada à freguesia de Cantagalo em 1856, com a proclamação da República, ganha autonomia em março de 1891. Em longa data, com os seus morros cobertos por verdejantes cafezais, a finalização do ciclo do café no centro-norte fluminense acarreta a migração da atividade econômica dos fazendeiros para a pecuária. Em Duas Barras, passando pela estrada, avistamos na estação de trem o nome da família Monerá. Estamos exatamente em um distrito desse município que leva o nome de Monerá. Mas quem foi essa família e por que ganharam um distrito com seu nome? Sua história no Brasil remonta ao princípio do século XIX, com o colono suíço François Xavier Monerá, sua esposa Elizabeth Koller e seus 7 filhos, Ursane Joseph, Jean Joseph, Sebastian, Marie Barbare Regine, François, Marie e Henri François. O estabelecimento de um núcleo colonial em Nova Friburgo se inicia quando Dom João VI aceita a proposta do cantão de Fribourg através de seu agente Sébastien Nicolas Gachet para receber colonos suíços. A imensidão territorial brasileira demonstra a utilidade do povoamento pelos europeus. Decidiram estabelecer a colônia na fazenda Morro Queimado, no distrito de Cantagalo, que estava no início do seu povoamento. Essa fazenda se desmembraria de Cantagalo, ganharia autonomia e, em 3 de janeiro de 1820, surgiria oficialmente Nova Friburgo, nome em homenagem ao cantão de Fribourg, no qual vieram muitos suíços. Na ocasião, foram feitos juízos negativos sobre a qualidade dos colonos suíços. Segundo opiniões, Nova Friburgo não foi fundada por suíços livres, mas indivíduos que a Confederação Helvética queria se livrar. Assim, os primeiros habitantes de Nova Friburgo teriam sido indivíduos desterrados. Monsieur Miranda, inspetor da colonização suíça, acusava os cantões de terem formado a colônia com forte concentração de vagabundos condenados pela justiça e até mesmo por prostitutas. Em artigo publicado ao jornal La Liberté em 1942, Robert Lu fala de uma verdadeira operação de limpeza feita pela Confederação Helvética. 2 anos depois, no Jornal do Comércio, o acadêmico Taunay escrevia que a Suíça queria livrar-se dos cidadãos indesejáveis. Em 1967, o historiador friburguense Pedro Cúrio evocava a mesma ideia, utilizando esta expressão muito significativa. Não foi a nata da Suíça que veio para o Brasil. No entanto, para o historiador Martin Nicolin, a criação de Nova Friburgo não foi apenas o resultado de uma deportação, mas igualmente pela composição de homens laboriosos e empreendedores. Os Monerá darão prova disso. Seu Eduardo Monerá, antes de nós falarmos sobre a emigração da família Monerá para o Brasil,
O senhor chegou a comentar comigo que eles têm uma origem celta, da antiguidade clássica. Exatamente. Aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, com prazer imenso. 300 anos antes de Cristo, uma tribo celta chamada Parisi e de Rio Paris, do Rio Paris, que hoje é o Rio Sena, na França. Essa tribo celta, dela surgiu, o verbo adequado é surgiu, a família Monerá. E por que esse nome Monerá? Porque a tribo celta cunhava ouro. Ah, entendo. Cunhava ouro. E em francês, moeda é monnaie. E esse monnaie, que antigamente era com Y, modernamente monnaie é com I, daí surgiu o nome Monerá, que seria essa primeira família da Antiguidade Clássica, certo. No Império Romano. É isso que eu ia falar, o senhor falou 300 antes de Cristo. Antes de Cristo. Então a gente O está Império ainda Romano, no Império Romano. O Império Romano foi de 500 antes de Cristo, aproximadamente até 500 depois de Cristo. Né? Então essa tribo celta morava numa ilha, onde hoje é a Ilha de la Cité. A Ilha de la Cité, tá certo. Paris. Era ali a localização deles. Exatamente. Que interessante. Esse texto que essas fontes o senhor tirou da onde, essa fonte? A fonte, primeiramente, foi da Wikipédia. Wikipédia. Dela, eu fui para uma empresa do Rio Grande do Sul, em Canoas. Certo. Essa empresa de Canoas, no Rio Grande do Sul, né, ela me remeteu a documentos desse documento que que o senhor mostrou ali. Que eu mostrei. Tá certo, são suas fontes, né? Exatamente. Então a gente está falando de uma família bem antiga, né? Bem antiga. Certo. Curiosamente, a família importante, assim, que marcou época, foi 1 milênio depois. A família Hertal. 700 depois de Cristo. A história da família Hertal é muito rica. Também. Ligada com os Monerá, né? E depois de mais 1000 anos, em 1400, é que proliferou as famílias importantes, a família ganhou mais força. 1400 lá para o século XV. Então, a família Monerá, em 1411, ressurgiu na Suíça, com o nome Mongerá. Substituiu-se o G pelo N e ficou restabelecido o nome de hoje, Monerá. Daí, Monerá, em 1820, a vinda do... Aí a gente vai entrar agora. Eu dei uma olhada no livro do Martin Nicolas, então eu vi, da família Monerá veio François, com 42 anos de idade, Elizabeth, e depois os filhos na faixa etária de 17 a 13 anos, 12 anos, 8, ou seja, os Monerá que emigraram para o Brasil era uma família só. Perfeito. É isso mesmo? É mesmo. Então veio uma única... Isso tudo que vocês são hoje veio de um único tronco familiar. Os pais e 8 filhos, sendo que Maria Elizabeth permaneceu na Suíça. Então foram 7 filhos que vieram imigrantes. Certo. Então veio só uma família Monerá, para o Brasil. Interessante, né? Que hoje... São muitos. Eu mostrei a genealogia nossa está atualizada, mais ou menos 7.500 pessoas. 7.500. 7.500. Depois nós vamos chegar lá. Então vamos começar pela trajetória do François. Ele veio do cantão do Jura, né? Que é uma parte norte, né, hoje da Suíça. Exatamente. Né? O cantão do Jura é Jura desde 1979, se não me falha a memória. Era cantão de Berna. De Berna, é isso mesmo. E ele é de Verme, uma localidade de Verme, de Limon, cantão de Berna, que se tornou Jura. Se tornou Jura, tá certo. Agora o Monerá brasileiro se apaixonou por esse brasão, que é de Friburgo, de onde ele veio. Tá certo. Existe um livro que explica melhor essa genealogia, né? Quer dizer... E esse brasão. Eles vieram desse cantão
chegaram nessa leva entre 1818 e 19. O senhor já comentou comigo, o François, ele ficou em Friburgo até 1837. Exatamente. Foi quando ele veio para Cantagalo. Quando ele veio para Monerá. Mas na época era Cantagalo. A freguesia de Cantagalo abrangia toda essa região aqui, até Niterói. Sim, mas na época ele veio para estabelecer, ele veio para Cantagalo. Sim. Aí quando ele chegou em Cantagalo, hoje a gente visitou o Marco Zero, foi a primeira fazenda, né, local onde ele se estabeleceu. Isso. Ele provavelmente construiu a casa grande e tal. Foi ali que ele se estabeleceu, chama Rancharia do Norte, né? Rancharia do Norte. Ele, quando saiu de Friburgo, ele comprou essas terras, quer dizer, ele conseguiu, entre 1820 e 37, fazer assim, um aporte de capital para sair de lá, se deslocar, vir para Cantagalo e já comprar algumas terras. Perfeitamente. Isso muda um pouquinho a história de Friburgo, quer dizer, muda não, mas mostra que alguns suíços tiveram um lote de terra razoável, conseguiram fazer algumas economias para poder sair em busca daquilo que realmente era rentável naquela época, que era o café, né? Perfeito, que era o café. De 1820 a 1837, houve a força da economia dos suíços de modo geral, era o café. Né? Sim. Quando ele chegou aqui em 1837, ele se fixou num lugar próximo da Rancharia do Norte. Eu estou procurando corrigir uma falha minha, que é o Marco Zero. Porque o Marco Zero foi Friburgo. Aqui em Monerá, onde nós estamos, que é um distrito de Duas Barras, ele se fixou no local durante um ano, enquanto construía a fazenda Rancharia do Norte. Certo. Então ele esteve durante um ano nesse local, onde havia uma casa de pau a pique. Sabe? Essa casa de pau a pique foi só por um ano, e nós queremos futuramente restabelecer, principalmente com a juventude do atual presidente, quem sabe, a gente vai inclusive, essa área foi doada em 1972 pelo Dr. Bandeira Vogano. E nós estamos fazendo força para que essa área seja registrada, né? E a gente tem ali uma parte da família Monerá. Esse foi o Marco Zero de Monerá. Tá certo. No mesmo ano, fazendo a Rancharia do Norte, a que nós já nos referimos.
Você antecipou, que eu ia perguntar o seguinte: a gente pode afirmar que esses casamentos interfamiliares, né, que vocês tiveram, Monerá com Lutherbach, com Lengruber, com Vermelinger, Egdorn, isso contribuiu para que a família, os suíços de um modo geral, assim, progredissem financeiramente? Isso deu essa força de casamentos interfamiliares. Perfeito. Foi um componente que ajudou Perfeito. a essa Perfeito. estruturação que vocês chegam no final do século XIX? Exatamente. E contribuiu, e há um aspecto interessante a ser ressaltado. Eu falei 5. Quem casou dentro de cada tronco, cortar Egdorn, Vermelinger, Lutherbach e Marchon, poderia ter transgredido a medicina ou até a religião. Mas o que aconteceu é que muitos casaram o Cortar com Marchon, o Marchon com Lutherbach, caso até dos meus antecedentes. Bom, o Egdorn com Vermelinger aconteceu bastante. Então, a partir daí, aí vem a terceira geração. Nessa terceira geração vão aparecer 3 famílias que se entrelaçaram muito com esses Certo. Hertal, Tardem e Lengruber. E aí uma porção de famílias, aí houve uma miscigenação, digamos, de vários casamentos com famílias já brasileiras.
François Xavier Monerat e sua esposa e 7 filhos partiram da Suíça em 1819 do cantão de Berna, depois denominado de Jura. Chegaram ao porto do Rio de Janeiro em 8 de fevereiro de 1820, a bordo do veleiro Camillus, após uma viagem de 5 longos meses. François Xavier Monerat tinha 42 anos de idade e sua esposa 35 anos. Considerando a expectativa de vida naquela época, era uma idade bem avançada para começar uma vida do novo mundo. Provavelmente pensavam no futuro de seus filhos. Seu filho mais velho, Ursane Joseph, tinha 17 anos, Jean-Joseph 15, François 13, Sébastien 6 anos e Henri 4 anos de idade. Tinham 2 filhas, Marie e Marie Barbare Regine, com 8 e 12 anos, respectivamente. Encontramos alguns suíços requerendo sesmarias à Câmara Municipal de Nova Friburgo, alegando possuir muitos filhos homens. Era uma condição fundamental para se conseguir terras devolutas, ter escravos ou força de trabalho masculina na família. A família Monerat era de tradição de agricultores e chegaram ao Brasil muito pobres. François Xavier Monerat recebeu a data de terras de número 58. No entanto, não sabemos que famílias dividiram com os Monerat essa área, já que as doações de terras eram feitas a famílias artificiais. E assim, iniciam sua atividade no amanho da terra. Em julho de 1820, há um requerimento de François Monerat na Câmara Municipal solicitando autorização para vender carne e toucinho na vila. Parece-nos que muitos suíços vendiam milho para os tropeiros que passavam pela vila de Nova Friburgo vindos de Cantagalo. Possivelmente os Monerat participavam desse comércio e, no contato com os tropeiros, tempos depois, se mudariam para Cantagalo, exercendo essa atividade. Em novembro de 1837, 17 anos após a sua chegada à vila de Nova Friburgo, já temos registro dos Monerat adquirindo terras em Cantagalo. Jean-Joseph e seu irmão Sébastien adquirem a sesmaria Rancharia do Norte, também chamada de Rancharia de Dentro. Era uma fazenda de 400 alqueires. Pertencera inicialmente ao padre Francisco Ferreira de Azevedo, vigário na vila de Santo Antônio de Sá. Esse eclesiástico requerera ao conde dos Arcos uma carta de sesmaria por se acharem aquelas terras devolutas, ou seja, abandonadas nas minas de Cantagalo. O pedido de mercê das sesmarias naquele tempo compreendia meia légua de terras em quadra. Mas houve um outro proprietário antes dos Monerat comprar essa fazenda. Como adquiriram essa propriedade para ser paga em parcelas, fizeram um papel de trato, um compromisso de compra e venda daquela época. Honraram as prestações e, no ano seguinte, passaram a escritura definitiva em cartório. Nem o padre e nem o proprietário anterior a eles plantaram na fazenda Rancharia do Norte, pois a escritura a descreve como terras brutas. A declaração dos Monerat na escritura como domiciliados no termo de Nova Friburgo significa que Jean-Joseph e Sébastien ganharam dinheiro nessa vila. Os 2 irmãos levaram toda a família para a nova propriedade, ficando em Nova Friburgo apenas Ursane Joseph, que parece ter se desentendido com Jean-Joseph e Sébastien. A casa da fazenda Rancharia do Norte em que habitaram era muito modesta, de pau a pique. Nessa imagem, a segunda casa sede da fazenda Rancharia do Norte, construída aproximadamente em 1837. Seu Eduardo, nós estamos aqui num espaço bem interessante e importante para os Monerat. O senhor está me dizendo que esse ali atrás do senhor é o ponto zero, né? Seria assim onde foi o antigo casarão da fazenda Rancharia, onde se estabeleceu os primeiros Monerat que migraram para essa região aqui, que na época era Cantagalo. Perfeito. A freguesia de Cantagalo abrangia Friburgo e aqui. Então eles foram, primeiramente, a imigração foi para Friburgo. De lá, em 1820 até 1837,
o patriarca permaneceu lá em Friburgo. E depois, vindo para cá em 1837, exatamente esse ponto zero a que você se referiu, é justamente a fazenda Rancharia do Sul, a Rancharia do Norte, que era aqui, né? E foi construída por ele, e cuja sede em 1989 já estava velhinha, foi obrigada a demolir, e daí essa nova sede, que foi construída depois, ainda da Rancharia do Norte, onde ele viveu até 1858, certo? Então isso aqui é um sacrário, né, da família Monerá. Aqui ele viveu com dois ou três filhos que gradativamente foram casando e fazendo suas fazendas aqui perto, né? O local para onde nós vamos, em 1844, foi onde um dos filhos, Henrique, fez a fazenda Rancharia do Sul, né? Rancharia do Sul, e onde há uma história interessante que depois a gente fala. Deixa eu só fazer uma correção, me parece que você falou 1989, seria 1899 que a sede foi demolida. Em 1989, mesmo, 1989. Mas já uma sede simples, né? Já bem desgastada pelo tempo, mas em 1837, quando ele veio para cá, essa sede foi sendo construída, onde aqui nós estamos vendo aqui à direita, à esquerda nossa, aqui, né? Essa sede aqui é também da Fazenda Rancharia do Norte. Vamos dizer, a nova sede da Fazenda Rancharia do Norte, que foi perdida em 1989, mas que foi construída em 1837, de um modo geral, esse patrimônio. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa chegada dele aqui. Quando a gente ouve esse nome rancharia, é porque era uma fazenda para dar rancho aos tropeiros? Não é bem isso. Acredito que não. Confesso que o que eu ignorar, depois eu vou te responder. Porque rancharia, é tão comum a gente falar em rancharia, que parece que é um conjunto de ranchos. Um conjunto de... Agora, onde havia escravos. Onde havia escravos, aqui havia escravos, né? Aliás, essa parte já foi até falada pelo Júlio César, que 15 anos antes da Lei Áurea, foi feita a abolição da escravatura pela família Monerá e Van Erven, que era uma família holandesa. Sócio do Barão de Nova Friburgo. Isso, tá? Então... Mas a gente vai falar mais sobre isso. Agora, mais interessante que a gente está aqui, onde ele chegou, né? Onde ele chegou em 1837, vindo da vila de Nova Friburgo, né? Exatamente isso. Os Monerá se dedicaram à faina de tropeiros, transportando café e outras mercadorias de Cantagalo até Porto das Caixas, hoje município de Itaboraí. Além do transporte de mercadorias, adquiriam mulas magras no Campo de Santana, no Rio de Janeiro,
e as conduziam para engorda em sua propriedade, revendendo-as depois. A memória familiar diz que as mãos dos filhos do patriarca François Monerat eram tão calejadas no manejo da enxada, da foice e do machado que se deformaram ao ponto de não poderem apertar as mãos dos conhecidos. Em 1845, Sebastian, na ocasião ainda solteiro e com 34 anos de idade, morre em um acidente quando conduzia uma tropa. O seu inventário nos permite saber o que os Monerat tinham em suas propriedades. Na partilha de bens de Sebastian consta 3 escravos, animais de tropa, cavalos, porcos, capados de ceva, gado bovino, milho, arroz e feijão. Ainda não plantavam café. A fazenda Rancharia do Norte foi ampliada com a aquisição das propriedades Rancharia do Sul e Fazenda Monte Verde, em sociedade pelos irmãos Jean-Joseph, François e Henri Monerat. O irmão que permaneceu em Nova Friburgo parece ter prosperado. Ursano e José aparecem em 1855, adquirindo terras em Banquete. O patriarca François Xavier Monerat viveu na Rancharia do Norte até falecer em 1858. Não há registro do falecimento de Elizabeth Coller, sua esposa. Iniciam os casamentos entre os Monerat e outros descendentes de colonos europeus, como os Vermelinger, Ertal, Lengruber, Lutherbach, Hegdorn e Cortat. Desses, apenas os Ertal são descendentes de colonos alemães, os demais de suíços. Além de se casarem entre os seus pares, igualmente se uniam aos primos, uma prática muito comum naquela época, inclusive entre os brasileiros e portugueses. Tanto que houve um momento em que o 5º filho casado do patriarca, que construiu essa fazenda que nós estamos aqui, Henrique, meu bisavô, sétimo filho do patriarca. Aqui a esposa dele já era brasileira. Sim. Maria Rosalina Marchon, sabe? Todos esses casamentos, por sinal, foram realizados em Friburgo. Eu até queria corrigir também que eu falei casamentos interfamiliares, mas também destacar não só interfamiliares, mas entre famílias de descendentes de colonos suíços, como a gente citou. Perfeito. Todos esses sobrenomes. Perfeito. O juiz João Luiz Cansação de Silimbu, em 1851, ele faz um relatório, ele foi juiz de direito em Friburgo. Não sei se você conhece Notícias da Colônia, esse texto Alguma dele. Coisa. E ele cita os Monerat, né, ele fala como estão as famílias descendentes de colonos em suíços em Friburgo, mas ele fala, mas na verdade os que prosperaram foram os que se dirigiram a Cantagalo. E cita os Monerat entre eles. Perfeito. Né? Quer dizer, a gente tem assim, uma comprovação. O que eu acho também bem interessante é que nós estamos 30 anos da chegada dos colonos suíços em Nova Friburgo e já se fala em fortuna dos Monerat. Exatamente. Não é? Já se em fala 1877, quando eles foram vieram para cá, para Monerat, eles já estavam prosperando, já estavam bem prósperos. Bem prósperos. Em 1826, um dos filhos do patriarca, que adotou uma profissão de alfaiate, talvez por influência de um cunhado dele, né? Ele foi morar em Banquete. Certo. E ficou um pouco afastado do restante da Irmandade dos Pais. E em 1834, a Maria Bárbara Regina se casou com, que nós já nos referimos, né? Com o Lutherbach, e foi morar na fazenda Três Barras. Que era aqui em Duas Barras. Aqui em Duas Barras. A concentração dos Monerat hoje, né, seria os municípios de Duas Barras e Bom Jardim. Né? Na época tudo era Cantagalo, mas hoje seria, Duas Barras e Bom Jardim.
É porque eu sempre falo Você diz isso no dia de porque hoje? esses municípios somente se dividiram no final do século Certo, XIX com a certo, República. exatamente. E na época tudo era cantagalo, né? Isso, freguesia de É só para as pessoas entenderem, Isso. né? Agora, com relação à concentração hoje dos Monerá, Hoje. hoje os Monerá estão concentrados em mais de 20 estados, de mais de 70 municípios, metade no estado do Rio. E a maior quantidade de Monerás é no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, em Niterói. E em terceiro lugar, em Friburgo. E aí começa a haver um equilíbrio. São Gonçalo, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, e aí vai. Agora, como é que foi a trajetória do François? Ele chegou aqui nessa região, ele comprou terras, né, que no caso da rancharia, e aí começou a plantar café. Ele tem, a trajetória dele foi aquele caso clássico de plantação de café com utilização de mão de obra escrava, dentro daquele padrão onde na época realmente se ganhava dinheiro, né? Pois é. Aí tem dois aspectos importantes assim a gente falar. Ele era muito amigo dos filhos, de todos os filhos. Dois se separaram em 1826, é o primeiro filho. Seria Ursani? Ursani. Chamado também Úrsulo em português, na Úrsulo. Pois bem, em 1826. Em 1834, a filha Maria Bárbara, né, casou-se com Luterbai e foi morar em Três Barras. Esses ficaram um pouco separados dos demais, que eram quem? Os outros 5 filhos. Jean, François, Sebastião, Henri, e Marie faleceu precocemente. Então ficaram esses 4. Ele foi envelhecendo. Certo. E foi recebendo esse apoio dos filhos. Sim. Quando o filho de 1835 se casou, e o de 1836, esses filhos, com a mesma atividade econômica, apoiando o pai, inclusive, e se apoiando, e se já formando, eles foram para a fazenda Monte Verde, os Vermelinger. E o Eigendorn foi para a fazenda, também Fazenda Rancharia do Norte. Esse Eigendorn é outro também que está na relação do Canção de Sinimbu como um dos suíços que prosperaram. Talvez a prosperidade dele se devesse... O João José teve 6 filhos. Só que dos 6 filhos, 4 faleceram precocemente.
Então ficou o José e o José Constâncio. Certo. Então eles tiveram, né, Então, possibilidade de crescimento. Né? Nós passamos pela Praça Ana Maria Guendorne, que foi viúva do João José. Que é aquela em torno da matriz. Exatamente. Os dois filhos e a mãe fizeram uma empresa, Viúva Monerá e Filhos. Sabe? A essa altura, nós já estávamos saindo do ciclo do café e entrando no ciclo da pecuária. Mas eu vou perguntar isso para o senhor. Antes disso, só para a gente assim, dar uma passada, os historiadores, até os colegas de um modo geral, cobram um pouco isso da gente, que a gente tem que falar. Nós estamos num período em que se fazia fortunas, né, na época, utilizando a mão de obra escrava. O Martin Nicolan, né, que o senhor conhece, já tive ocasião de entrevistá-lo, e ele me disse o seguinte, que a coisa que ele não consegue explicar como historiador foi quando ele chegou ao Brasil e visitou algumas fazendas aqui dessa região, e coincidentemente foi uma fazenda de um Monerá, não sei qual dessas, mas ele se refere ao Monerá. Ele não consegue, como historiador, dar uma explicação de como os suíços imediatamente se adequaram a esse modo de produção brasileira, ou seja, com a utilização da mão de obra escrava. Vocês fazem essas reuniões familiares, como é que vocês discutem essa questão da escravidão entre os seus antepassados? Eu acho um dos assuntos mais interessantes. Não tem tabu em falar sobre isso? Não tem tabu, absolutamente. Absolutamente. O que aconteceu é que quando eles chegaram em Japuíba, hoje Cachoeira de Macacu, os suíços chegaram cansados, evidentemente, e houve até foi montado um hospital de campanha para atendê-los. Bom, nesse momento houve até um fato, não sei se é oportuno falar, Marie Cortat, Maria Cortat T no final. Ela entrou Marie Cortat e saiu Maria Costa. Então o Cortat se tornou Costa no Brasil. Esse é um aspecto. Outro aspecto, todos os suíços que chegaram precisavam subir a serra. Imagina você subir a Serra de Friburgo, serração, chuva, frio e tal. E quem foram aquelas pessoas que foram carinhosas e cuidadosas, seja com os filhos. Por exemplo, o patriarca com 7 filhos pequenos subiu uma serra. Então os negros escravos, eles foram carinhosos. Eu acho essa parte muito importante. Então eles se integraram com os suíços, e os suíços se integraram com eles assim com muito carinho. Embora a diferença de cultura, houve uma aculturação espontânea. Essa aculturação foi progressivamente chegar a um ponto importante que foi 1873, 15 anos antes da Lei Áurea. Então, quando houve a abolição da escravatura, em 1873, praticamente não houve abolição. Já estava abolida a escravatura. Dos Monerá ou de todos os suíços? De todas aquelas famílias que já na quarta geração, quarta geração, 1873, já pode falar em terceira geração tranquilamente. E já iniciando a abolir a escravatura. O sexagenário, que vivia nessa senzala, não sei se eu já me referi, que ali era piso de madeira. O senhor falou piso, tábua de madeira. Tábua de madeira. Então... é uma coisa rara também, né? Humana. Né? Essa humanidade
de uma cultura europeia junto com a cultura porque brasileira, vocês não cresceram portuguesa. na escravidão, né? Perfeito. A primeira geração não cresceu na escravidão, né? Perfeitamente. Diferente do brasileiro nato que Exato. estava acostumado, né? Já com aquele... Ele, desde que ele nasceu, ele via escravos apanhando na casa dele e tal. Então era muito comum, né? Esse tipo de cena. Exatamente. Então aqui nós estamos em frente ao sino, Certo. esse campanário aqui, que eu acho um traço muito importante do humanismo do brasileiro. Certo. Né? Já integrado com o suíço. O suíço adotou a nação brasileira como sua, sem esquecer a deles. Certo. E nós estamos aqui em cima do terreiro de café, né? Aqui era o terreiro de café Perfeito. da fazenda. Então, quando o silêncio do sino, que eu chamo, aconteceu, foi porque a pessoa de mais de 60 anos, escravo, não precisava trabalhar, levantar cedo para trabalhar. O ventre livre, né? As pessoas nascidas, também não. Então, esse sino parou de funcionar. Não tinha mais finalidade. Não era mais tocado às 4 horas da manhã. Quem tivesse de levantar às 4 horas da manhã, levantava e cumpria o seu dever de... Eu já não diria nem de escravo, mas era de um escravo quase colono. Certo. Porque já havia colonos antes de 1873. Colonos italianos, colonos... Os suíços receberam colonos nas suas fazendas? Receberam também, né? O Júlio César Luterlan, ele inclusive menciona isso. Que eu acho que um parente dele se apaixonou por uma colona italiana, né? Isso mesmo, É interessante. Essa mesa é originalmente da fazenda. Ela era colocada lá em cima, na sala principal. Quando estava se almoçando, o pessoal todo reunido, que chegava uma visita, o que eles faziam? Eles abriam as gavetas e colocavam os pratos que estavam se almoçando, que estavam se comendo alguma coisa, para detalhe, né? Hoje em dia já não é mais usado, é usado como pano de prato, guardador de pano de prato, como talvez talher ali na outra. Mas eles guardavam, eles não... eu já tinha ouvido falar mas eu achei exagero. Não, Mas eu tô vendo realmente como é a mesa. Olha como é grande. Chegava a visita, tinha os pratos aí, tudo escondia. Interessante. Interessante, né?
filhos do patriarca Jean Joseph comprou a fazenda São João e a fazenda Conceição com rendimento de fretes de suas tropas de cargueiros. Jean Joseph faleceu em 1877 e nos parece ter sido o que mais prosperou economicamente. Seus descendentes se tornaram proprietários das fazendas Rancharia do Norte, São Vicente, Nossa Senhora da Guia, São João, Conceição, Conceição dos Pinheiros, Santo Antônio do Monte, Penedo, Jacaré, Riachuelo, além de inúmeros sítios. A linha férrea passa por dentro da fazenda Nossa Senhora da Guia a partir de 1879. A produção agrícola das propriedades dos Monerá acarretou a construção da estação de trem para escoar o café e outros gêneros de suas fazendas. No centro do distrito, ergue-se a igreja de Nossa Senhora da Guia, construída em 1891 pela família Monerá. O plantio do café, utilizando a mão de obra escrava, fez aumentar progressivamente o patrimônio desse tronco familiar. No tocante à mão de obra escrava, não há como negar a sua utilização para amealhar fortuna naquela época. Surge na memória familiar o relato de terem dado tratamento mais humano aos escravos, se é que podemos falar em humanidade na escravidão. Diziam acolher os caiambolas, negros fugidos de vizinhos que maltratavam seus escravos. Negociavam seu retorno e pediam clemência por eles. Adquiriam igualmente escravos que tinham incorrido no desagrado de seus donos, mas isso não significava ausência de rigor na disciplina no trabalho, cujos exemplos vinham diretamente de seus donos. Ainda de acordo com a memória familiar, decretada a abolição da escravidão, a maioria dos escravos partiu das fazendas dos Monerá pelas estradas, em delírio. No entanto, muitos regressaram como trabalhadores assalariados, colonos, meeiros e domésticas. Na fazenda Rancharia do Norte, a abolição da escravidão nada alterou o ritmo dos trabalhos. Pelos caminhos, grupos de negros embriagados festejavam a liberdade. Contudo, a turma de cativos dessa fazenda prosseguiu na capina vários dias seguidos. Segue aqui uma passagem nessa fazenda. José Constâncio Monerá, sabedor da lei que extinguia a escravidão, montou a cavalo e foi até a plantação de café. O escravo cearense Flauzino, mestiço preto, branco e índio, procurava exercer a sua função de feitor, mesmo sabendo do fim da escravidão. José Constâncio reclamou amorosidade na arrumação do café. O escravo Gregório descansou o braço na enxada, olhou para o senhor e disse: "Olha, nhonhô, vamos ser precisa ver que agora nós semos tão bom como tão bom." José Constâncio, com o rebenque, aplicou-lhe uma punição diante da insolência do escravo Gregório e, em seguida, mandou que todos seguissem rumo à liberdade. Poucos dias depois, Gregório e outros escravos, em sua totalidade, retornaram para a fazenda Rancharia do Norte. O ex-escravo Gregório se tornaria uma pessoa querida da família. Os Monerá adotaram o sistema de parceria agrícola, contratando colonos portugueses, italianos e espanhóis com o fim do trabalho escravo. Antes mesmo daquele fim, geralmente as fazendas, de modo geral, migram para a criação de gado com o fim da escravidão, porque já não tem a mão de obra e o gado demanda menos mão de obra. Vocês migraram antes, né?
Foi. Do Terbar. Na realidade, houve uma exaustão do solo. Ah, tá. Houve uma Nós exaustão. estamos falando em 1870, por aí. Exatamente, 1870. Em 1878, se não me engano, Manuel Bellart Lengruber. Manuel Bellart Lengruber. Percebe que o solo, os cafezais já não têm a mesma produtividade. Exatamente. E ele, de uma cultura bastante elevada, ele procurou a Europa e na Alemanha ele encontrou gado bovino indiano, zebu. Zebu. Então ele é o grande responsável pelo início do zebuíno, que já deixou de ser zebu exato, puro, digamos assim, para ser Nelore. Nelore até porque os exemplares bovinos, parece que foi de um porto Nelore, por isso que nasceu o nome Nelore. Então, e depois o Lengruber, a linhagem Lengruber. Tá, então zebu e Nelore é a mesma coisa. Zebu, Nelore, Lengruber. É o nome que foi mudando. Exato, a linhagem que foi se aprimorando. Foi, eles foram fazendo experiências. Tanto que se fala em marmoreio, bom marmoreio, inclusive da docilidade da vaca, da vaca Nelore. E é um gado de Tudo corte. isso fortaleceu por causa dessa montuosidade que existe aqui. Nós estamos toda a freguesia de Cantagalo é montuosa, né? Aí justamente, porque a partir do fim, do fim da escravidão, quando a lavoura, São Paulo mecaniza porque São Paulo é plano, né? Isso. E aqui não havia ainda condições, quer dizer, a máquina não sobe o morro, exatamente, né? A geografia. A máquina não sobe o morro. É interessante, né? Agora vocês foram mais rápidos, né? Vocês perceberam provavelmente o fim da escravidão a partir do fim do tráfico de escravos, o esgotamento do solo em função do café. E aí vocês migraram. Agora, interessante também, outra particularidade é que os fazendeiros da região migraram para o gado leiteiro. Daí a gente tem a cooperativa de macumba e tal. Mas o gado que vocês optaram não é o leiteiro, é o de corte. Também o leiteiro. Ah, é? Ambos. Mas o Nelore é de corte. Mais de corte. Porque depois vem o holandês, né? Que dava 30, 40, 50 litros. Uma vaca dava 40, 50 litros de leite. Houve então uma escolha, né? Uma diversificação da gado holandês, né? Tá certo. Agora, além de nós falamos é muito interessante te lembrar Paulo Luther Lengruber, né? Paulo Luther Lengruber de Carmo, Fazenda São José. Ele hoje é o grande, digamos assim, historiador disso tudo e mantenedor dessa linhagem, né? Dessa linhagem. E ele cita que também houve um grande apreço pela criação do gado guzerá, de um avô dele, Monerá. Gado guzerá já não é também de corte. Exatamente. De corte. É interessante que vocês têm essa preocupação, né, com essa memória familiar, né? Perfeito. A gente vê aí sumindo. E hoje é interessante a gente lembrar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e maior quantidade de bovinos do que a população humana. E a grande quantidade, isso é devido a essas linhagens. Sabe? Guzerá, Nelore, Lengruber, né? Isso aí hoje é o resultado dessa conquista dessas famílias que, né? Lengruber, Monerá, Lutherbar, Eggendorn, etc. Certo. Agora, o senhor conhece o Cléler Tal, né? Juiz de direito aposentado, e depois eu já fiz uma entrevista com ele. E uma coisa que me chamou a atenção, que foi na entrevista que eu fiz com ele, até a gente estava falando sobre a história de Cantagalo, em determinado momento ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, depois dos Clemente Pinto, né, no caso, as pessoas se referem ao Barão de Nova Friburgo, a família assim, mais rica dessa região foram os Monerá. Quando ele falou isso, como eu não estava tratando da questão especificamente de colonos,
eu continuei a entrevista com ele, mas eu registrei, né? Dito por ele, né? Eu registrei. E aí, quando o Alex me convidou para fazer esse convite, eu falei, ops, vamos lá. Eu já estou há muito tempo, que aquilo estava registrado, né? No que o Clélertal tinha dito, que os Monerá foram a segunda fortuna dos Clemente Pinto, lá para terceira... quarta geração. Quarta geração. Isso é exagero dele ou é verdade? Olha, eu não vou dizer que é exagero, mas eu vou me reportar novamente àquela mão. Cortar Monerá, Eguendorne Monerá, Vermelinger Monerá, Monerá Luterbach, todo Luterbach é Monerá, e o Marchal Monerá. Então, essas famílias são de segunda geração, mas na terceira entrou em uma família, 3 famílias, acho que é Germain Lengruber, Tardem, Hertal. Então, foi uma união de famílias. Então, hoje... Isso é que deu esse fortalecimento. Exatamente. É interessante. Então, não foi só o Monerá. Então, e também não é só questão, foram... plantaram café, utilizaram o sistema da mão de obra escrava. O que deu esse fortalecimento à família Monerá foi essa capilaridade com as outras famílias. O enriquecimento com outras famílias de outras genealogias. Muito interessante. São 500, eram 300, eram 100, depois 300 do contrato. Entendi. Nós já nos referimos, né? Do contrato fabuloso de Dom João VI. Mas hoje existe um livro que é uma verdadeira enciclopédia, que é o Imigrante. Sei, do Henrique Bom. Henrique José da Silva Bom. Henrique Bom. Ele tem ali uma enciclopédia. Resumindo, uma enciclopédia. Então, aí você tem uma noção nítida do tempo, embora restrito, né, da genealogia na 1800, né, no século XIX, e a passagem para 1900, aí já houve a República e outras condições. Essa mudança do quadro. Exatamente. Agora, olhando assim, eu tenho feito algumas matérias nessa região, eu vejo assim que a maior parte dessas fazendas, eu diria que quase todas, não foram tombadas pelo patrimônio histórico. O senhor, assim, olhando, né, como é que o senhor vê isso? Né, no futuro essa fazenda não estar nas mãos de um Monerá, pode estar nas mãos de uma outra família. Como é que o senhor vê essa questão dessa nossa história da região não ter sido contemplada ainda por uma lei que faça o tombamento dessas fazendas? Porque nenhuma delas está tombada, elas estão relacionadas, mas não receberam ainda um tombamento. Pois não. Você não acha que a gente corre o risco de perder essa história? Olha, tem pessoas, nós estamos numa fazenda que é um exemplo, Maria Evangelina Monerá. E foi filmado, né? Conseguindo fazer. Essa restauração aqui é uma coisa realmente extraordinária. Certo. É produto do trabalho de um Monerá apoiado por muitos Monerás. Mas amanhã pode não estar entre Exatamente. Monerá, né? O Evangelino já está com uma idade avançada, mais ou menos como a minha. A fazenda Santana. Sim. Está com Monerá. Está hoje com o dono, proprietário da fazenda Santana, é um médico brilhante, por sinal, e novo. Fantástico, eu também estive lá. Então, e agora, essa questão do tombamento, há uma questão política, que aí eu vou procurar deixar... Falta de política pública mesmo, né? Exatamente. O Instituto Gallup de Londres, em 1970, ele tornou a família brasileira campeã mundial de coesão familiar. Eles usam cohesion, eu prefiro usar para facilitar o entendimento. O Brasil é campeão mundial de união familiar. E nós temos de preservar isso. Eu estou aqui olhando para o presidente atual, o Alex. 40 anos. 34.
O quê, rapaz? Vem cá, Alex, 34. conta aqui com a gente pra gente fechar essa... Prazer, uma honra. Pois Junta é. aqui com a gente. 34 anos. Pois é. Eu tenho metade dos anos das reuniões. São 68 anos de reunião da família Monerá. Hoje nós estamos comemorando o 68º encontro da família. Que bom, né? É uma honra, né? É. Então isso aí, E esse nosso momento vai ficar registrado, né? Pras outras Graças à gerações. tecnologia para Isso. gerações futuras, pois né? é. É a semente. É isso Mais mesmo. uma Pois é. plantada. Tá Pois é. certo. Tá? E para mim é uma honra poder... uma conquista para mim também, né? Eu comecei como presidente da associação ano passado. E buscando dar continuidade a uma nova geração. Ou, ao contrário, dar continuidade às gerações. Certo. Mas Nós já somos 12 gerações. Isso. 12. E automaticamente incentivando os jovens a também curtir esse prazer da união, da família, desse convívio. E da memória. Da memória, da história principalmente, da sua porque família, né? são graças a esses mestres, como o tio Eduardo É. e outros. Não sou mestre. Tem muitos mestres Sim, mas o que senhor também. precisariam ser ouvidos. A gente continua firme, né, na integração. Hoje, né, antigamente não tinha tanta facilidade como você falou, tecnológica. Hoje as redes sociais facilitam muito a Facilita-se, comunicação. eu vejo. Vocês têm grupos, né, nas redes Isso, em sociais. todas as redes sociais a gente está atuando e o que acontece é que traz uma quantidade até maior. Esse ano surpreendeu. A sexta-feira de reunião foi muito legal. Ontem foi uma noite super agradável. Estava lotada o hotel Fazenda Portal do Vale. Então, o interesse maior é trazer a juventude também e mantendo a tradição que eles plantaram. Né? Esse é o caminho. Nós estamos diante do monumento ao imigrante suíço desconhecido e também do túmulo do imigrante suíço desconhecido. Aqui estão os restos mortais que foram retirados de um cemitério de Duas Barras e trazidos para cá, numa cerimônia muito bonita, por sinal, e que recebeu o apoio do prefeito de Duas Barras, e todos os vereadores também participaram da solenidade de inauguração do monumento, onde estava também o embaixador da Suíça no Brasil. E ele fez uma menção de que a Suíça é um país eminentemente migrante. É verdade. Né? Migrou para os Estados Unidos, para cá, para Argentina e outros países. África do Sul. África do Sul, perfeito. E então, essa característica da Suíça foi enaltecida pelo embaixador da Suíça, porque o Brasil lembrou de fazer isso. Esse é o único monumento ao imigrante suíço desconhecido. Um lugar de memória, né? De memória. Aqui nós fizemos uma solenidade muito interessante, que nós fizemos inclusive um grupo de artilharia lá do Rio de Janeiro e fizemos a solenidade semelhante àquela dentro de salvas de artilharia, semelhante àquelas que aconteceram em 1291, que aconteceram quando início da imigração da Suíça para o Brasil. Quando eles deixaram a Europa, houve essa salva de tiros, de tiros de artilharia.
e que foram repetidos aqui pelo 21º Grupo de Artilharia de Campanha, e eu tive a honra, como eu sou artilheiro, de ser quem deu o início da salva, comandou a salva de tiro. E fizemos aqui também, simultaneamente, o toque de silêncio com um sargento da Polícia Militar, Monerá, que por sinal mora aqui bem em frente. Né? Então foi uma solenidade que marcou. O suíço também tem essa coisa de ter sido bons soldados, e também os suíços eram mercenários, né? A gente vê os suíços assim emigrando para determinados países para trabalhar como mercenários, e eles eram considerados bons soldados. Por isso que o Dom João VI também fez questão, né, de ter entre os assessores dele militares suíços, né? Perfeito. Estou aprendendo. Mas veja bem, uma coisa interessantíssima. No meu entender, como advogado, eu considero que o contrato de imigração mais importante do direito brasileiro foi aquele firmado entre Dom João VI e o governo suíço. Por quê? Não foram 2.000 pessoas que vieram para cá, foram 100 famílias católicas, guardando as raízes nossas, né, de Portugal. Então, em 1820, pouco antes da independência do Brasil, né, vieram, o Dom João VI teve a visão de estadista de preservar a nacionalidade brasileira intacta, o Brasil realmente de reino se transformar em império. Certo? E não reinado, que é uma coisa, é um aspecto interessante, mas então enaltecer esse decreto, eu acho que é um dever do historiador brasileiro, porque não sei se lembra, lá no ginásio nós aprendemos que Dom João VI disse para o filho dele: antes que outro aventureiro lance mão da coroa. Então ele, com essa preocupação, vieram para cá 100 famílias católicas, foi aumentado depois no contrato para 300 famílias, 5 famílias, isso é irrelevante, mas é interessante porque é histórico, 5 famílias não eram católicas e se propuseram a se tornar católicas para permanecer nas 300 famílias que foram para Friburgo.
de Monerá, eu vi o senhor com o chapeuzinho, Fazenda São João de Monerá. O senhor trabalha na fazenda? Trabalho com o Altineu. Senhor? Altineu Coutos. Altineu Coutos, Monerá. Monerá. E a fazenda de quê? Lá é café, boi, Nelores, que a gente mexe lá. Boi Nelore? Boi de corte? De corte, De leite não? Não, só de corte. Só de corte? Só. E a fazenda é uma fazenda que produz muito café? Que agora estão um pouco, né, que estão recepando os cafés embaixo, né, mas vai dar um pouco de café. Quando o senhor fala assim, uma fazenda grande de café, o senhor tem ideia mais ou menos da produção que ela tem? Dona, ali no São João ali, em 99, nós tínhamos tirado 17 mil sacas. 17 mil sacas? 99. Por ano, o senhor fala por ano? Por ano, 17 mil sacas. E qual a função do senhor na fazenda? Eu lá faço tudo, mexo com trator, mexo com boi, com cavalo, com motosserra, mexo tudo lá. E na parte de café o senhor trabalha também? Trabalho. Eu que recebo embaixo. 30 centímetros de altura, a gente recebe. É uma fazenda grande, né? Grande. Como é que chama a fazenda? São João de Monerá. Ela sempre teve esse nome ou ela foi desmembrada? Não, sempre esse nome. É fazenda histórica? Histórica. É casarão antigo? Antigo, tem esse tempo de escravidão, né? Ah, é? Era ali, Aí tá tudo lá ainda, ele tá reformando alguma. Ainda tem senzala? Não, só tem mesmo que esse porão, tá limpando, né? Limpando, tá reformando. Senzala não tem mais não? Não tem mais não. Mas tinha? Tinha muito tempo pra tinha. Terreiro de café? Café, tudo direitinho. E o que o senhor sabe dessa fazenda, assim, da história dela? É boa, a fazenda é boa. Não, assim, quando o senhor chegou lá, qual a história que conta lá da fazenda, São João? Fala alguma coisa do tempo, da escravidão? Falava como é que era. Tem um pau ainda que até não... Tem escravidão ainda. Tem um pau lá? Que amarrava o escravo, né, quando ele falava, né? Ainda tem. Um pau preto, aí alto. Ainda tá lá? Tá lá ainda. Não tiraram não? Não pode, né, tirar aquilo. Não pode, E mais tudo casarão grande, né? Aí tá fazendo, tá reformando agora. Tá fazendo de tudo, temos escravidão mesmo. E tá tudo lá. E olha só, ali tem ainda assim, alguns instrumentos da época da escravidão? Não, isso não tem não. É só mesmo as coisas assim antigas, né? Aquele estátua, ainda tem. Estátua antiga. Ainda tem algum aquele quadro. Tem até até foi lançamento lá. Da professora Isabel. Ah, tem o quadro dela tem, lá na parede? Tem. Temos lá. E olha só, essa fazenda, o senhor sabe desde quando ela passou a pertencer aos Monerá? Assim, vem de geração em geração? Quando entrei lá, já era essa fazenda nu mesmo. Esse nome Quer dizer, o senhor está falando desde a época da escravidão, era dos Monerá ou não? Não, era de um outro aí, era de um senhor... meu Deus, esqueci o nome agora. Quando eu fui pra lá, esse senhor tinha passado do Altineu, essa fazenda. Eu não conheci quem é esse senhor, não. Da época da escravidão ainda não pertencia aos Monerá, não? Não, era do senhor Monerá aqui, mano. Acho que morreu já. Mas era o Monerá? Era o Monerá. Da época da escravidão era Monerá, um senhor aí que morreu. Só que passou pra outro Monerá? Isso. Entendi. Outro Monerá. Mas é muito bom fazendo lá. O senhor deve ter chegado lá, devia ter muita história lá, né, na fazenda, tinha bastante. O que o pessoal conta lá, assim? Vai falar muitas coisas sobre escravidão, que era... Tinha comida, negócio de comida, né? Tem um paneirão lá, vai comer aquela história, assim. De ferro, por lá de fora, ainda tudo lá ainda. Aí botava comida. Comida de escravidão, O que eles comiam? Imagina o que eles comiam. Chamava, o senhor sabe que... Bota numa bacia dessa, bota a comida toda ali. Dali. Você sabe como é que eles comem? Amassa com a mão. Isso, nem falaram. Isso mesmo. Aí tem um buraquinho lá, que vai daqui naquele armazém lá, foi sorver, pessoa de longe, só não tem esse buraco lá ainda. Buraco pra quê? É pra ver os caras de dentro e lá de fora. Não tem. Pode andar o mesmo lá. É pertinho aqui, ó. É só caminhar aqui. Aí passa a espada e chega. Aí tem Soletino também. Já ia falar Soletino? Não. Tem um fazendão também perto lá. Enestino de quê?
Eu sou lertino, eu sou lertino. Monerá também? Monerá também. Tá. Aqui tô Monerá. Os fazendeiros aqui todos são monerais ou tem outras famílias aí? Não, aqui eu conheço tudo Monerá. Tudo monerá? Locais aqui, né? Tem a fazenda dos padres. Dos padres, tem a fazenda... Também produz café ainda? Bastante café. Mais ou menos quanto a fazenda dos padres, se o senhor fala dos jesuítas? Mano, bastante coisa muito. Eu não sei quantidade, né? Que eu passo lá, eu conheci tudo lá. Mas coisa muito café. Como é que vocês vendem o café daqui? Café coco? Vocês fazem comunicação? Pra onde vocês vendem? O sotineiro, antigamente, quando tinha muito, ele vendia pra fora, né? Pra baixo o pé. Aqui lá em Minas. Vende ainda? Vende não, Minas? mas agora fazendo pouco, né? Aí agora que tem, ele fica só pro gasto aqui, fica aqui em São Gonçalo. Eles dão comida, dá café pra turma, aí vai pro gasto. Quando é pouco, entendeu? Aí agora, quando começar a sair muito, aí eles... Quando você fala é pouco café, vai para São Gonçalo, você está falando de uma fazenda de São Gonçalo, não está falando no município não? Não, vai para lá. É fazer café para turma, lá tem muita turma lá. Lá a gente mexe com roupa, mexe com lá em Brasil Sul. Lá eu estou fazendo também lá. Mas essa fazenda que o senhor falou de São Gonçalo é o quê? É uma confecção? É grande lá, é de boi. Tem o nome de fazenda, mas faz o que lá? É tudo, tem boi, tem boi também, Neló, pica capim, tem silo, tem tudo. E roupa que o senhor falou que eu não entendi? A roupa é Brasil Sul, é sotineu também, lavaderia. Tá. É lavaderia. Olha só, essa fazenda de São Gonçalo também é do seu Altinei. É sotineu. Entendi. Então quando a produção é pouca de café, vocês não comercializam? Não. Vocês consomem na própria fazenda? Na própria fazenda, eu consumo aqui. É pouquinho, mas isso eu não colhi, nós já até pilamente ontem, deu 30 e poucos sacos só, deu pouco. 30? 30 sacos só? Só, por ano? eu estou recepando, aí ficou velho, né, com o café, aí tem que recepar embaixo. É pouca coisa. Peraí, o que o senhor falou antes de 19 mil sacas? Em 99. Em 99, mas deu 17 mil sacas. 17 mil sacas. Aí tinha o café, só agora também é dele em cima de onde eu fico ali. Aí o café ficou velho, aí tem que recepar embaixo para poder brotar, né, com 30 centímetros. Com motosserra, corta embaixo. Então olha só, o pé de café, em 99 vocês produziram 19 mil pés de café. Depois disso, caiu. Tem que plantar o tupé ou tem que esperar? Aí recebe embaixo. Aí ele seca, né, a folha, aí a gente recebe ele com 30 centímetros assim, de altura, aí ele brota. No mesmo pé? No mesmo pé. Quanto? Então tem que esperar bastante tempo? 2 anos. 2 anos na colher, 2 anos. Ah, tá. Mas no mesmo pé? O mesmo pé. Não tem... Aí vocês podam, espera 2 anos, aí o pé volta na mesma utilidade. Aqui o OCP aqui no Participado, tá tudo assim já. O OCP já tem um torno meio de pouco. Tá tudo bonito, verdinho. Por que não faz muda nova e faz um pé novo de café? Mas dá muito, né? Dá muito trabalho, né? Tem que pôr a cova. Nova, né? Aí melhor tem que podar e esperar 2 anos. Isso, 2 anos. Também dá café pra caramba. Quanto tempo dura um pé de café? Dura, mas se tratar, dona, eu vou botar adubo, né? Adubo é calcário, direto não acaba não. Dizem que é 25 anos, mais ou menos. Por aí. Nós temos que... eu já trabalho lá 20 e poucos anos lá na fazenda. Tem algum que não morreu ainda, tem algum que seca, né? Aí seca, aí a gente... Se tratar bem, o pé fica bonito pra caramba. Fica verdinho. Aqui só tem coisa linda. Eu vou ter peito tudo assim já. Pra do espado. Ali tem uns 8 mil pés que eu cortei ali. Aí tem que saber cortar também. Se cortar assim, reto, morre tudo. A chuva não retorna, né? Ali em cima. Aí tem que cortar meio franchado. O senhor conhece bem café, né? Conheço. Aprendeu com quem? Lá em Minas, né? Lá em Minas lançou dia de café. Lá em Minas, Belo Horizonte, no Só do Remédio. Não sei se você conhece Minas. Conheço. Eu conheço lá. Aí
Quando você tinha aqui, não tinha um pé de café. Aqui, quando o senhor vende, ele vende em coco, café em coco, ou ele torrefa? Faz torrefação? Faz a torração. Ele vende já torrefação. Não, em grão. Em grão, escolhas. Ah, tá. Escolhas. Aí, faz o beneficiamento do café. Isso, faz o beneficiamento do café. Mas não vende torrado, não? Não. Não chega a torrar, não? Ele não tem torradeira, não. Não tem, não. É que a torradeira também, né, é caro aquilo e dá muito... É melhor vender assim, vender assim. É igual espada também, espada não torra. Se vender em coco, o preço é muito baixo. É baixo e também não dá, entendeu? É para quem compra, né? Não tem rendimento. É melhor fazer o beneficiamento dele, isso. Aí dá mais lucro. É verdade. Aqui São Amaro vem embaixo, isso. São Amaro é... Eu trabalhei lá há muito tempo em São Amaro. Lá faz o pó, né? Aí torra, aí faz a sacolinha e retorna para fora. Tá certo. Café é bom? Bom, café é bom. É igual café cordeiro. Tá bom, muito obrigada. É um prazer, né? Hoje aqui, por exemplo, Dois Barros, qual é a fazenda, o maior produtor de café aqui? Tem mais? Não, qual é a maior produtora de café? Qual é a fazenda? É do Espado, né? A do Espado? É do Espado aqui, que agora tem muito. Eu sou do Sertão Bom Jardim. Sertão? Faz parte do Bom Jardim. Sertão ou Monerá? É Bom Jardim. Ah, você já tá falando? É Bom Jardim. Mas aqui é o Espado, agora tem mais café. Ah, é? É Espado, Souto Amaro tem um bocado. Quando você fala do Espado, é dos jesuítas? Isso, aqui em cima aqui. Aí tem um café aqui. Já tá arriado, na beira do caminho agora passar aqui já tá tomando assim. É aqui pertinho, né? É pertinho, daqui uns 15 minutos lá. Muito café. É. Segundo a memória familiar, os filhos foram educados na escola do trabalho rude da economia. Eram do tipo que se ufanavam de que só compravam ferro, sal, pólvora e chumbo na vila. De resto, tudo produziam em suas fazendas. Não compraram títulos de nobreza tão em moda naquela época. Aumentaram enormemente o seu patrimônio com a aquisição de fazendas falidas em decorrência da abolição da escravidão. Um exemplo pode ser o do coronel Sebastião Monerá Luterbar, adquirindo a fazenda Santana, que pertencia ao barão de Cantagalo. Essa fazenda chegou a produzir 1.500.000 pés de café. O juiz João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu escreveu em 1851 que os irmãos Monerá, os Lengruber e os Luterbar gozavam de apreciável fortuna. Teriam as alianças matrimoniais entre esses suíços sido a causa ou corroborado para o aumento crescente de seu patrimônio? Olhando o exemplo desses colonos, fica a seguinte indagação: por que o brasileiro nato, o caboclo, tão pobre como esses colonos que aqui chegaram, raramente prosperavam? Fui buscar a resposta em Oliveira Viana no livro Populações Meridionais no Brasil. Desde o período colonial, o latifúndio nunca deixou espaço para o pequeno e médio produtor rural. A tendência do grande domínio era entravá-los, asfixiá-los, eliminá-los e absorvê-los. O colonizador português, utilizando a mão de obra escrava no modo de produção, não precisava do homem livre e pobre. Não havia lugar para ele. Além disso, o trabalho rural, assumindo um caráter essencialmente servil, tornou-se repulsivo. O preconceito do mameluco, do cafuzo, do mulato e do português pobre contra o trabalho rural
o trabalho enxadeiro das roças servil, que a tarefa do negro, provocou essa repulsa. O colono luso que aqui aporta se deixa logo tomar por esse preconceito, embora agricultor em suas origens. Ocorreu o mesmo fenômeno na Grécia clássica com relação ao trabalho. O mestiço brasileiro, um desclassificado permanente na condição de inferioridade, sem meios de requerer sesmarias, torna-se agregado. A superioridade social era desde o período colonial ter a pele branca, provir de sangue europeu, não ter mescla com raças consideradas inferiores, principalmente a negra. Mesmo entre as classes populares, o fato de ser branco é o mesmo que ser nobre. Da propriedade da terra, os mestiços foram afastados. Na Carta de Lei de 1809, em que Dom João VI institui a Ordem da Torre e Espada, franqueiam-se tratos de terra para aumento da agricultura e povoamento somente a colonos brancos. Os mestiços, impedidos de terem acesso à terra, eram geralmente cooptados por fazendeiros para compor suas milícias. Entram na rede de clientelismo, capanga temível do potentado, a soldo das clãs familiares. Encontrei nesse autor a resposta possível de por que os brasileiros não logravam êxito na sociedade daquela época. Estamos aqui na 68ª reunião da família Monerá. Bom, a gente sabe que os colonos suíços, quando vieram para o Brasil, foram praticamente aculturados, adotaram toda a cultura nacional. Mas vocês já estão nessa reunião há mais de 50 anos. Eu gostaria de saber o que cada um de vocês tem procurado fazer no seu dia a dia, remeter essa história do primeiro Monerá que veio para o Brasil, seja assim na alimentação, se vocês fazem algum prato, se vocês viajam para a Suíça, se vocês usam a camisa, se vocês tentam fortalecer essas reuniões familiares, de que forma cada um de vocês tem procurado trazer a memória dos Monerá. Começar pelo mais novinho. Prazer. Não, você pode pegar seu telefone e falando. Tá ok. Bem, a forma como eu mantenho as tradições e os hábitos e mantenho viva a chama da família Monerá, pelo menos no meu caminho, é participando da associação, motivando cada vez mais as pessoas permanecerem vindo na reunião. E meu pai deixando a propriedade rural que fica aqui ao lado, para mim é uma honra receber e pensar que chegou às minhas mãos, passou por quantos antes, no esforço, no sacrifício, na conquista. Então eu coloco o meu cantinho com aquela sensação de prazer por dar continuidade ao que foi feito por grandes ancestrais, E quem é você? Meu nome é Alex François Monerá, em homenagem ao François, Hoje eu tenho 34 anos e sou filho de Flávio Rosenthal Monerá e Mara Lúcia Fronde Monerá, saudoso Tatal. E para mim é uma honra estar aqui compartilhando esse momento, porque é uma forma de reforçar a tradição, o costume da família Monerá, honrando o nome, e uma felicidade muito grande dar continuidade a isso. E aí eu tento utilizando as camisas, portando o adesivo. Tem uma parte da família Monerá jovem que gosta tanto da família Monerá, assim como eu, que tatuou o brasão da família Monerá, o que chamam de clã da família Monerá. Não, tá nas costas. E é isso, eu carrego comigo onde eu vou. Quem é o próximo? Posso falar? Eu vou me candidatar só por causa do Alex. É bem rápido. Vai. O Alex, há 10 anos atrás, ele foi indicado, escolhido, presidente da Associação da Família Monerá Jovem.
junto com a Flávia Evangelina Monerá. E para mim uma alegria, porque eu era o presidente. E está aí a continuação. Ele presidente hoje. É isso. A honra é minha, né? Bom, eu sou o Rogério Monerá Batista e tenho um imenso orgulho de levar o nome de Monerá. Já fui presidente da associação por 2 vezes e o que eu objetivo sempre manter, e com todos os meus parentes, esse vínculo para mantermos esses encontros, que esses encontros são fabulosos, e eu tento. Nós temos um site, um grupo da Associação da Família Monerá, e eu tenho um vasto arquivo de fotos e de documentos, e eu procuro sempre incentivar a família através de publicações nesse site. Quais sejam, por exemplo, outro dia eu postei a casa onde o nosso patriarca se hospedou, foi em 1830, aqui perto, e como uma forma das pessoas manterem vivas essas tradições. Outro dia também coloquei o brasão da família Monerá, o oficial brasão da família Monerá, com todos os seus detalhes e toda a sua significação, porque isso é muito importante para os mais jovens que nunca tiveram contato com esses símbolos, aprenderem aquilo que representa a sua família. Enfim, através de publicações nesse site, eu procuro manter esse relacionamento, eu procuro manter viva essa chama e incentivar bastante aos jovens a participarem da associação e desses encontros anuais. Era isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Eu, Jorge Luterbach Monerá, talvez seja o mais velho que tem aqui para contar coisa do passado, né? Eu sou frequentador das nossas reuniões desde a primeira reunião, 1944. Foi num sítio aqui próximo de Armando Monerá, era um primo. Essa reunião foi muito interessante porque nós tínhamos uns parentes que moravam em Três Rios. Eles tinham um colégio em Três Rios, então combinaram de vir à reunião. Mas naquele tempo, em 1944, tudo era muito difícil. Então combinaram lá de pegar um trem Três Rios e vir para o Rio. Do Rio pegar um trem que vinha, passava aqui, ia para o final da linha, era Portela, passando por Cordeiro, Cantagalo, aquilo tudo. E nessa reunião que eles fizeram lá para vir aqui a nossa reunião, veio também o Monerá, Antônio José Maria Monerá. E na época ele era delegado. Então o que eles fizeram? Toda a estação de Rio para cá, principalmente Cachoeira de Macacu, ficou bem marcado. Eles desceram para a plataforma da estação e o Antônio José e o Geraldo Monerá fizeram um discurso que estavam vindo para uma reunião da família Monerá aqui no distrito de Monerá, município de Duas Barras. Mas olha, eles já chegaram aqui todos bem animados, viu? Bem animados, já tinham tomado umas e outras e chegaram aqui. Olha, tinha bastante Monerá na reunião do Armando. Mas quando eles chegaram, aquilo foi uma festa. A reunião mudou de água para vinho. Que coisa maravilhosa foi aquela reunião. E o motivo dessa reunião foi a razão que estimulou Bandeira Volgã fazer o livro da família e continuar a reunião das famílias todo ano. E estamos aí enfrentando, graças a Deus está me dando a oportunidade de eu estar frequentando essas reuniões com muito prazer e muita alegria. E quero que ainda continue mais um pouco, viu?
Mas é o que eu tenho para contar disso aí, é isso aí, e para melhor só os mais novos aí contam melhor, viu? Eu sou o Sávio, eu fui presidente da associação. Quantas vezes, Rogério? Umas 3 vezes, vamos lá. E uma honra para mim, como o Jorge falou, meu pai, até quando pôde, frequentou todas as reuniões também, desde 1944. E a grande razão desse encontro de 44 era exatamente perpetuar o encontro, a identidade da família com os primos, não deixar se perder em momento nenhum esse vínculo que a gente criou, né? E que a gente percebe que não vai ter um fim, né? Isso vai realmente ser eterno, né? A família cresce, se espalha e a gente procura nessas reuniões lembrar isso, né? Lembrar o passado, a vinda dos nossos primos, né? 1820, e que daqui a 4 anos fazem 200 anos, né? Que chegaram ao Brasil. É bastante tempo, uma história de Brasil que tem pouco mais de 500 anos, né? Então a história é longa, foi difícil e venceram, né? E é isso que a gente tenta perpetuar nos encontros e valoriza muito essa questão da força desse pessoal quando chegou aqui. Obrigado. Meu nome é Alberto Lima Bibi Vermelinger Monerá. Como a gente sabe, a maioria dos suíços que veio em 1819 veio para ficar. E com a crise da colônia em 1821, houve um novo êxodo interno, né, que ainda favoreceu mais esse aculturamento. A maioria das nossas famílias aqui, Monerá e outras ligadas, veio de Friburgo, aqui para o interior de Duas Barras, e se isolaram totalmente. E essa foi a causa principal do aculturamento. Então, eu vejo hoje em dia a forma da gente manter esse vínculo com a Suíça, essa admiração pela Suíça, com os nossos ancestrais, é justamente tentar criar essa memória que foi destruída aí, pelo menos ao longo aí de 150 anos. Com a edição do livro do Martin Nicolin, houve uma reativação dessa coisa de colônia suíça, de cultura suíça, e a família Monerá foi pioneira, porque, como disse o Jorge ali, né, o primeiro encontro da família Monerá, que se realizou em 1944, e em 1945 saiu o livro da família Monerá, e a partir daí outros livros foram se sucedendo. Então, o que nós procuramos fazer? Manter essa memória da melhor maneira possível. Encontros de família, trabalhos publicados, né? Viagens à Suíça. Eu particularmente, eu vou quase que todo ano à Suíça, mantenho contatos lá com primos dos mais diversos nomes. Se nós pudéssemos acumular uma série de sobrenomes, cada um de nós portaria aqui pelo menos uns 10 sobrenomes diferentes, né? Então, a parte, por exemplo, gastronômica, eu
eu desconheço que tenha havido alguma coisa nesse sentido. Por sorte nossa, as mulheres das nossas famílias, elas têm assim um talento especial para fazer doces típicos que em algum momento se aproximam de coisas que existem na Suíça. Um outro talento que foi muito bem explorado aqui na nossa região e na região de Cantagalo, para onde outras famílias foram, foi também a fabricação de queijo. Uma tradição suíça que foi adaptada aqui para o caso aqui da nossa região. Bem, eu acho que é mais ou menos isso aí. E o amor, para finalizar, eu acho que o amor que cada um de nós tem pela sua história, né, pela tradição, pelos nossos ancestrais suíços, não importa que sobrenome assine. Aqui na região, as nossas famílias são praticamente interligadas. Dando continuidade à tradição e ao nosso valor, nossa honra, eu planto diariamente no meu filho, o Gabriel, e automaticamente na minha esposa Carolina, esse sentimento e o orgulho de ser Monerá. E conversando com eles um pouco da nossa história, pelo menos o pouco que sei, né? E automaticamente estudando, eles participam também. Então, quando o Gabriel está por aqui na nossa área, né, dos que conseguiram, dos que conquistaram tantas coisas, eu olho para ele com uma felicidade enorme e vendo a continuação. Então, é um orgulho ser Monerá. A gente honra e como meu tio querido falou, isso não vai acabar. A gente vai manter essa tradição de pé sempre. Dependendo de mim, dependendo dos que estão presentes, sem dúvida, a gente vai manter essa tradição. As reuniões familiares são sempre iniciadas por missa. Estamos na 68ª reunião da família. Tem um hino para trazer sempre a memória de seus antepassados. Já são 12 gerações desde que os colonos François Xavier Monerá e Elisabeth Koller chegaram a Nova Friburgo em princípios do século XIX. De um único casal, hoje os Monerá são em número de 7.500, domiciliados em várias cidades do país, ligados por aliança matrimonial, principalmente com Schlutterbach, Vermelinger, Ertal e Lengruber. Em delicadas louças está estampado o brasão da família, símbolo de identidade e pertencimento à estirpe Monerá. O brasão era utilizado por camponeses no cantão do Jurá, de onde vêm os Monerá, para marcar seus trabalhos manuais. Os Monerá tiveram um grande poder político no município de Bom Jardim, aliados aos Ertal por laços familiares. Surpreende como cresceu a fortuna dos Monerá em menos de meio século. Gachet, quando estimulava os suíços a imigrarem para o Brasil, prometia que num prazo de 20 a 30 anos ficariam ricos ou gozariam de situação confortável. Os Monerá acreditaram nessa promessa e podem afirmar, como fez César na Antiguidade Clássica em suas conquistas militares: vim, vi e venci. Salve, 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 salve a família Monerá, com reverência e respeito.
vamos na mesma direção, vislumbrando um monte de